Olá, eu sou o Vitor da Exa Trading e eu vim apresentar para vocês o nosso robô Surfing. Ele trabalha com médias móveis e o algoritmo também analisa as informações dos candles passados para identificar as tendências no futuro. Tá? Ele opera em gráfico de 30 minutos e ele tem stop gain de 200 pontos sem uso de break-even. Né? E o stop loss é de 150 pontos, certo? A estratégia dele é uma estratégia sólida e tem assertividade de 71,9% em 3 anos. Tá? Ele tem gerenciamento de risco, onde você consegue colocar sua meta de ganho diária. Tá? Isso é extremamente importante porque o robô pode alcançar uma meta, um certo valor, e depois ele pode perder alguma coisa, porque acontece o loss. Tá? Então, dessa forma, você garante aquilo que você tem como meta diária. Né? E define também o limite de perda diária. Caso aconteça algum dia, é renda variável. Então, pode acontecer algum dia de começar o dia com alguns loss, com 3, 4 loss, e você tem que ter o seu limite de acordo com a sua banca, o tamanho da sua banca, né? Para que você não perca mais do que você pode perder por dia. Tá? A banca recomendada para operar o surfing é de R$ 150 por contrato. Né? Abaixo disso já começa a ficar um pouco mais perigoso, mesmo sabendo que um loss com o surfing é R$ 30. Né? Então temos pessoas que usam ele e colocam a perda diária na faixa de R$ 120, de 90 a R$ 120, o que daria de 3 a 4 loss seguidos no início do dia, certo? O nosso robô não usa martingale, não usa preço médio e não faz aumentos de posição. Isso é importante falar porque se ele entra em situação crítica de loss, tá? A estratégia dele aceita o loss e parte para um novo trade depois, né? Ele não fica aumentando os lotes para tentar salvar o loss, fugir do loss, né? E essas estratégias elas funcionam. Tem horas que funcionam, né? Você pode sair no dia com um valor muito bom se a estratégia do martingale der certa. Mas se ela não der certa, você pode perder a sua banca em um dia. Falando sobre estratégia, como comentado, ele trabalha analisando as médias móveis e as informações dos candles. Sendo assim, ele consegue pegar saídas de range, mudanças de tendência, reversões, certo? Aqui nós temos ilustrado alguns gains dele, inclusive um loss aqui. Aí você vê o tamanho do loss para o tamanho do gain, né? E aqui também a gente pode analisar que ele pega algumas saídas e com tendência que pegaria mais de 200 pontos, certo? Pegaria até 1.000 pontos. Teve 13 de 1.000 pontos. O que acontece é que ao longo do tempo, né, o 200 pontos, um gain de 200 pontos, ele realmente é o mais lucrativo, porque nem toda reversão, nem toda mudança de tendência ela vai alcançar, né, os 600 pontos. Agora eu estou passando o backtest do surfing, ok? 3 anos de backtest para nós fazermos uma análise dos resultados. E esse resultado também já está disponível no nosso site. Fique à vontade para analisar e também para solicitar o robô para o seu teste antes de você colocar em conta real, né, para você fazer a sua análise. Então esse é o resultado do backtest do surfing. Tá? Em 3 anos houve quase 5.000 negociações, com uma banca inicial de R$ 1.000, ele movimentou quase R$ 140.000, tá? Tendo um lucro líquido de R$ 97.376, tá? Um fator de lucro em 3,3. E negociações com lucro, né, porcentagem de acerto quase os 72%, como mostrado anteriormente. Tá? Então, com esse gráfico, né, a gente vê o quanto que a estratégia ela é lucrativa.
tá? Mesmo tendo um loss pequeno, você pode levar vários loss durante o dia, né? Mas se você levar a mesma quantidade, você ainda sai no lucro, ok? Então por isso que a estratégia dele é tão lucrativa e nos deu esse gráfico tão bonito. Pessoal, outro detalhe também extremamente importante sobre a questão da assertividade, tá? Porque tem muitos robôs com assertividade de 98%, né? E isso é um indicador bom? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se você acerta muito, mas quando perde, perde muito também, não é interessante, tá? Quando você tem um loss pequeno e um gain maior, a sua assertividade ela cai um pouco. Por quê? Porque você leva mais loss, mas o loss ele é aceitável, tá? E tem robôs, né, com 98% de acerto e com um loss de 2.000 pontos, né? Então tem que tomar cuidado com esse ponto. Se você tem uma banca que cobre, né, que aceita esse risco, e se quer usar, se gosta do aumento de posição, não tem problema, tá? Pode usar, é a estratégia para fugir do loss, né? Não, mas nós recomendamos estratégias que se chamam de um para um ou 2 para um, né? Você ter um gain o igual, o dobro, ou é maior do que o loss, tá? Por quê? Porque se você levar um loss, não é o fim do mundo, né? O loss, ele não é o fim do mundo. O loss, ele existe, ele sempre vai existir no mercado de renda variável. O que a gente tem que evitar é realmente o loss astronômico, tá certo? Acho que é isso aí. Ficamos à disposição para sanar qualquer dúvida entre no nosso site, no nosso grupo do Telegram. E bons trades a todos. Valeu, pessoal!